obrigado, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Declaramos a nossa eterna dependência de Ti, meu Rei Santo. Declaramos que só temos o Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Põe a mão no teu coração e diga isso para Ele. Diga: Senhor Jesus, sem o Senhor nada posso fazer. Toda a minha vida é Tua. Aplaude Ele mais uma vez em nome de Jesus. E aplaude a Deus por esse grupo lindo, ungido de louvor, que conduziu você em adoração debaixo de uma unção tremenda. Amém e amém. Sente confortável no teu ambiente. Paz do Senhor Jesus seja com você aí no seu lar. E com os muito pouquinhos que tem aqui, todos estão aqui só para servir. Que lindo. Meu aviso mais importante da semana, do mês, até a volta de Jesus Cristo, são as lives. A maneira que o Senhor nos orientou a levar este altar até você. E é o termo live, porque são todas fluídas de interação com você. As lives mais importantes que acontecem na Casa Firme para te alcançar, acontecem de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da noite. Live dos primogênitos, das primogênitas, que são os que cuidam de todo o ministério. É uma live que, além de ter interação com você, o título é Acessando o Sobrenatural, porque ela visa liberar uma capa de Deus sobre você. Quando você vai dormir, que você concorda com o pregador, a pregadora, você interage. Nesta hora, uma capa de Deus repousa sobre você a noite inteira. Ao despertar, a segunda live que temos importante aqui, live da madrugada, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, lutando pelo teu dia. A live de amanhã, de segunda-feira, é para lutar pela tua segunda-feira. Tem um pastor, pastora, ministro, primogênito, alguém deste altar, neste canal, lutando já pelo teu dia, invocando o poder de Deus sobre o teu dia, com muito mais interação com você, mensagens muito curtas. Já na própria segunda, depois das 7, você tem intervalo de meia hora, das 7h30 às 8h30, derrubando gigantes com primogênitos. Olha, é uma live para te encher de fé, de coragem, de autoridade, para te empurrar mesmo. Na terça-feira, às 11 da manhã, tem uma live linda para você, mulher. Olha, eu que faço as artes das lives, essa parte eu quis que ficasse para mim, minha responsabilidade. A arte mais linda que eu já fiz de uma live até agora é porque é das mulheres. É essa aí da segunda-feira, porque é uma palavra dirigida a você, mulher, com a nossa primogênita, a pastora Márcia Risso. Temos outras lives, a pastora Denise, a apóstola, na quarta-feira, ao meio-dia, live da alegria. Olha só, temos, na verdade, 25 lives entre fixas e flutuantes. Temos de adolescentes, de jovens, temos aqui, acabou de você poder assistir, todo domingo das 4 às 5 da tarde, Família Projeto de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã eu pude externar uma experiência que eu tive com Deus já no início da semana, na segunda-feira. E foi uma experiência de 4 horas. Nela eu tive uma visão rápida e depois uma muito longa mesmo. Não vou ser repetitivo, já está tudo gravado. A pregação já foi enviada por WhatsApp, a pregação já está no Facebook para você assistir. E ela, na experiência da manhã, eu repito, durante a semana inteira eu estive debaixo de muito quebrantamento. Não importa o horário que eu lembrasse da visão, é choro, choro. Eu vim de moto para esse ambiente aqui para pregar ao complemento, que é a parte 2, é o complemento da visão agora, chorando em cima da moto. Enquanto eu não entregar esse pacote, eu estou debaixo de muita visitação. De manhã eu contei sobre o que aconteceu realmente naquela cruz, daqueles 4 dias ali, até a ressurreição do Senhor Jesus, e cenas muito fortes que eu vi e trouxe tudo à luz da palavra. Deixei a segunda parte porque eu estou emendando as duas.
Agora eu não estou pregando outra pregação, estou dando continuidade ao desfecho da primeira. Por isso que o termo é complemento. Como subtítulo, você tem um chamado. Devemos lembrar que quando Deus tem um chamado na vida da gente, Ele não abre mão. Porque na visão que eu tive, que narrei de manhã, vou ainda explicar umas partes dela agora, dar a continuidade dela. Na visão que eu tive, uma coisa que destacou-se muito é a importância do nosso chamado. O Senhor Jesus, com tudo que Ele fez naquela cruz pós-ressurreto, era mostrando a importância do chamado. E quando Deus tem um chamado na vida de alguém, na minha, na tua vida, Ele não vai abrir mão. É mais ou menos assim. Deus fala: Jonas, teu chamado é ir ali. Jonas vai para o lugar errado. No meio daquele mar revolto, Ele diz: me joguem fora, me matem. Morro, mas não vou. Na sequência, pelo fluxo das ações de Deus com Jonas, nós vemos o inverso. Nós vemos Deus respondendo: Jonas, você não morre, mas você vai. Jonas diz: morro, mas não vou. Deus diz: você não morre, mas você vai. E Jonas vai por dentro de um peixe grande lá e não morre. E vai ter que ir pregar lá. Por quê? Porque Deus manipula as pessoas, não. Mas porque Deus acredita no amor que você tem embutido em você por Ele. Ele acredita num grito que está dentro do teu interior de querer servir a Ele. Então Deus te empurra e te ajuda a alcançar o teu chamado. Agora, a visão que eu tive comigo na segunda-feira, não chorei, não fiquei muito emocionado, mas ela me tocou. Eu preciso narrá-la para você. Porque ela também, se ela não tivesse a sequência, se ela não tivesse a ver com o que eu vi sobre o Senhor Jesus, Deus não teria me dado no mesmo dia. A visão que eu tive, eu estava um embrião ainda irreconhecível de tamanho, minúsculo, no ventre da minha mãe. A minha mãe estava sentada numa sala, a nossa casa antiga no Líbano, é como se eu visse a moradia antiga dela com meu pai. Eram duas salas, uma aqui, cozinha ali. E a minha mãe estava sentada começando uma gravidez. Eu já, embrião irreconhecível, não sei se ela sabia que estava grávida ou não, porque era ainda algo minúsculo. E eu vi um demônio maldito, ele estava passando daquela sala, não estava vindo para atacar a minha mãe, ele estava indo para a cozinha, não sei para quê. E quando ele olhou à direita dele, que ele viu na barriga da minha mãe, ele viu uma luz azulada estacionada sobre ela, sobre o ventre. Esse demônio olhou e deu um berro. Eu não estou dizendo que ele falou em português, mas eu entendi o que ele falou no idioma maldito dele. Ele deu um berro falando: venham ver, que luz é essa? Nós não temos, essa é uma luz celestial, ela não existe por aqui. Nesta hora, não sei te falar com que velocidade, encheu de demônios, enxame, todo tipo, gênero, tudo olhando estarrecido. Um deles foi correndo lá para baixo. E enquanto eles olhavam a cena para esperar coordenadas, aí sobe o maldito e diz: o chefe mandou matar, falou que tem que matar a todo custo. Bom, como se o diabo tivesse outra solução para dar. Então mandou matar. E eu vi essa visão, como eu estou te contando aqui, eu ouvi as conversas. Mas naquela hora eu ouvi a voz do Pai Celestial, eu já ouvi várias vezes, eu reconheço. E ele falou assim: pelo genes, DNA, ele é compatível. Ele vai se relacionar comigo e ele me servirá no mundo inteiro. Protejam ele para mim. A frase que ecoou dentro de mim é: pelo genes ele é compatível. Ele vai caminhar comigo. E o que mais ecoou foi: protejam ele para mim. Então eu sabia que anjos correriam para se alocar ali em volta da minha mãe. De verdade, eu vou te contar algo
sobre a minha trajetória lá no Líbano em 17 anos e meio de vida. Eu subia paredes na ponta dos dedos. Se 2 só dedos escorregassem da parede que eu estava escalando no prédio, eu teria caído ou ficaria completamente inválido, até cerebralmente, ou morte direto. Eu nunca caí. Bombas que Israel mandava em nós o tempo todo. Eu andava no meio da rua, lugares que eu estive onde caía a bomba. Eu estava uma vez dormindo, me acordaram, e nós estávamos na visada do ataque de Israel. Não estou aqui para falar mal de Israel, de guerra, estou dizendo o quadro que eu vivi no Líbano. Israel mandava mísseis, e eu estava na visada da praia, da montanha de Israel. Eles vieram me acordar e me irritaram muito, porque eu estava visitando umas pessoas, fui dormir lá, e me acordavam de madrugada falando, tem tiroteio e é direto para cá, levanta. Eu não queria levantar, mas de jeito nenhum. Mas insistiam tanto que perdi o sono, mas com uma raiva desgraçada, eu levantei e fui para o abrigo. Eu estou chegando no abrigo, nós todos ouvimos um estrondo em cima. O míssil entrou exatamente onde eu estava dormindo, exatamente. O centro da explosão foi exatamente ali. Uma vez eu estava com 2 amigos meus, nós achamos uma bazuca que Israel, uma cápsula de um míssil, mas menor. Israel mandou, não explodiu, ficou lá. Então, os 3 pegamos e os meus amigos do meu lado jogavam na parede. E conforme jogavam na parede para explodir, não explodia. Mas se explode, aquele prédio podia descer em cima de nós. Eu não tinha medo de nada. No momento que eu olhei para eles e falei, bom, eu vou almoçar. Eu fui, na hora que eu estou virando assim, a explosão aconteceu. E quem viu que estava muito longe, viu, o cara falou assim, última vez, e jogou a cápsula, e ela explodiu. O tempo que eu estava lá, não explodiu. Na guerra vieram buscar o meu melhor amigo que tinha um posto de gasolina. Eu estava com ele a tarde inteira sentados ali. E chegaram para buscar ele. Quando? Quando eu acabei de levantar. Eu falei, vou ter que ir. Levantei, o empregado dele corre desesperado. Pegaram ele. No dia seguinte me chamaram para reconhecê-lo, porque tinha sido inteiramente mutilado. E eu vi pelo sapato, falei, é a roupa que ele estava usando, o sapato que ele estava usando. Eu estava com ele. Segundos depois que eu levantei, que vieram buscá-lo, eu vi a morte, a minha vida inteira no Líbano. Inteira. Eu sabia que havia uma força para tirar a minha vida. E eu nunca tive medo de nada. Mesmo não sabendo quem é Deus, eu falava dentro de mim, eu tenho algo com Deus que eu vou ter que fazer para Ele, aí eu não vou morrer de qualquer jeito não. Eu não tinha medo da morte, nunca tive. Alguém pode dizer, mas soubemos uma vez que você foi no Líbano, acidentou-se, quebrou costela, trincou bacia, é verdade. Mas isso Deus permitiu porque eu tinha que quebrar o pacto que eu tinha feito com o bicho de lá, que não tem nada a ver, esse é outro assunto. E foi unitário. O diabo não conseguiu me matar até hoje. Eu estou aqui inteiro. Por quê? Porque Deus tinha chamado na minha vida. Aí eu chego neste Brasil. Ele não me deixava ser um mundano. Acabei de chegar no Brasil, rápido ele me entregou o idioma português. Rápido, eu estava convertido, rápido, muito rápido. Não durou meses. Eu cheguei rápido. Foi na igreja porque a minha mãe fez uma oração e eu vi que ele atendeu e eu lembrei que eu tinha feito um pacto, olha, se me ajudar eu vou te servir, eu nem sabia o que tinha falado. E daqui a pouco ele vai lá e faz um milagre que eu sou obrigado a ir na igreja dele. Eu entro na igreja, eu estou vendo o Senhor Jesus na cruz, rápido, eu não tive tempo de ir para o mundanismo, não deu tempo. Agora para você que tenta desviar, não dá. Eu tentava desviar 2 vezes, sempre contei desse púlpito aqui, que depois de ter visto Jesus Cristo na cruz, 2 vezes que achei que Deus não me ajudou, porque a guerra era intensa contra a minha vida financeira. Eu tentava desviar, eu não conseguia. Minha vida virava um verdadeiro inferno. Eu tinha um sentimento, nem o diabo me quer, ele me odeia, ele prefere me odiar do que eu andar com ele.
Em 15 a mais ou menos 20 dias, eu tinha que voltar para a igreja ou eu ia para a tumba fria, porque a minha cabeça já estava a prêmio. As 2 vezes que desviei, a minha cabeça entrou a prêmio em menos de 20 dias. E você às vezes até pensa, mas Deus, nem para eu desviar, tem o sossego. Mas inverte, olha o privilégio. Quero falar com você que fala que está ficando para titia. As moças que são do povo seleto que tem chamado. Vocês são lindas, vocês são modelos. Mas Deus não deixa os rapazes ver vocês. Tem um filtro que não deixa eles ver vocês. Porque se o rapaz errado te ver, isso vai terminar na miséria, na lama, na prostituição, com você grávida, pegando um AIDS. Uma desgraça vai sair dali, você vai se arrebentar e vai perder uma coisa linda, a virgindade, em esperar em Cristo. Eu não queria namorar, eu queria só casar depois dos 40, que eu falava que eu quero minha liberdade. Mas uma vez assim com a minha mãe, que íamos lá após a igreja, olha, vamos ali para o casamento de não sei quem, toda a igreja está convidada. Aí nós vamos para ficar em comunhão com os irmãos. E nisso eu tenho uma irmã, que eu falei para minha mãe, olha, essa irmã é interessante, vamos dar uma carona para ela. Vamos. Só de pôr ela do meu lado ali, de tentar sair do carro para sair da fileira para ir trazer todo mundo. O carro que estava vindo desgovernou. O pobre coitado que estava, o condutor, ficou desesperado, não sabia explicar, desgovernou, entrou em mim. E eu entendi na hora, Deus não quer nem que eu dê carona para a irmã. Irmã querida, desce, vai com eles, por favor, que eu vou resolver isso. 2 vezes passei por isso, 2 vezes. Outra vez também, um tempo bem depois, mesma coisa. Também eu estava para titio, eu não queria casar, mas também Deus não ia deixar. Tua pastora sempre foi escondida por Deus, sempre. Sempre, o único que pretendente era um presbítero, o Senhor apareceu dizendo não. Ela teve que fugir. Por quê? Porque os que têm chamado são seletos. E Deus não vai abrir mão de você. Para você as coisas parecem mais difíceis, mas não é verdade. Porque os que o Pai seleciona, até em casa, porque às vezes o seleto é ela, não é ele. Teu marido te rejeita, te trai. Ele não sabe o que tem dentro de casa, é um cego. E você diz, até isso é difícil na minha vida. Será que Deus me ama? Deus te ama e muito. Mas nem marido que está para lá de Bagdá não consegue entender uma que seja escolhida para um chamado. Ou às vezes é o inverso. O marido é um príncipe, ela trai com todos. Mesma coisa. Os que são seletos são escondidas por Deus. E o Senhor me mostrou, eu chegando no Brasil, naquela visão, na segunda-feira, e Ele mostrou assim, em minutos, não durou 3 a 4 minutos a visão. Eu vi a minha trajetória, como os demônios faziam de tudo para me matar, e nunca conseguiram tocar nem no meu pé. E como eu cheguei rápido no Brasil, e como rápido Deus teve que me converter, e rápido eu não podia desviar. E a você que tem seleto, seleta que paga, parece que paga um preço mais alto do que os demais. Os mimos de Deus são, olha, não tem como medir na balança. É capa colorida. Vamos dizer todo mundo, eu tenho capa colorida. Diga isso aí. Alguém poderia dizer isso para José, você tem capa colorida. Porque você tem a colorida, olha os problemas que isso te causou, porque Deus te escolheu. Não é verdade. Olha onde foi terminar José. Dá glória a Deus por isso. Então agora com o Senhor Jesus, eu vejo a mesma coisa. Até que quando eu vi a visão que o Senhor entrou na terra, Ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Muita gente não sabe porque Ele falou isso. No original, Pai, eu deixo o meu espírito com o Senhor, porque eu ainda não vou para aí. É isso que Ele falou na cruz. Por que Ele entregou o Espírito? Pai, guarda meu Espírito para mim, porque eu ainda não vou, porque eu ainda vou 3 dias na terra, no ventre da terra, pregar aos espíritos em prisão, como expliquei muito bem de manhã. Quando o Senhor sobe da terra e vem com todos os salvos que Ele está levando, o cativo, o cativeiro, já para levá-los ao céu e entregá-los, eu vi todo o céu em alvoroço. O Pai não falava uma palavra, mas Ele olhava com um olhar de orgulho, com uma alegria, de falar, meu filho está de volta, meu filho venceu, meu filho conseguiu. Só que milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões de bilhões, eu não sei,
de anjos incontáveis, serafins, querubins lá no fundo, arcanjos, tudo voando. Todos eles só esperando o Senhor Jesus para levar ele ao trono novo dele, que ele conquistou pelo seu sangue, é merecido, para ajoelhar em todos diante dele, colocar aos pés dele todas as coroas, enfim, uma coroação, uma festa para abraçá-lo, para chorar com ele. Ele não fez nada disso. Ele chegou lá, entregou todos, nem para o Pai ele falou algo. Ele desceu para a terra, voltou. E eu fiquei na visão, eu fiquei estarrecido. Ué, mas não vai entrar? Não. Sabe onde ele foi? Foi atrás de Pedro, que está desviado. Foi atrás dos 2 de Emaús. Foi atrás do restante que está tudo perdido por aí. Meu Deus do céu. Então o primeiro personagem depois de Jonas que eu destaco aqui, além de Jonas, seria o nosso segundo personagem, o Senhor Jesus. Com a visão que eu vi, o que ele fez ali naquele dia, ele me provou que para ele era mais importante o chamado, servir a Deus, fazer a obra, do que a glória que ele tinha para receber. Meu Deus, eu vi isso com os meus olhos, ninguém precisou me contar. Isso não é uma visão que eu ouvi de um irmão lá da China e estou te contando aqui. Se eu ouvisse de um irmão da China, te contasse, já era muito bom. Eu estou te contando a visão que eu tive. Para ele era mais importante o chamado, a obra, do que o galardão que já estava esperando ele. Quando eu vi isso, na hora eu pensei, meu Deus, por isso que eu tive a visão sobre mim, do Pai falando, tem genes compatível, Ele vai me servir no mundo inteiro. O chamado é muito importante. E o Senhor veio para a terra e ficou 40 dias recluso numa casa. Ele entrou naquela casa assim, ele atravessava a parede, mas ele ainda não estava glorificado. Porque a glória ele só recebeu depois no fim, quando vamos ver aqui. Mas ele já era um espírito ressurreto e um corpo que nunca pecou. Então ele podia atravessar a parede. E ele entra na casa para comer o quê? Peixinho. Dormir na mesma casa que todos, naquele chão. 40 dias e 40 noites. Com toda a milícia celestial esperando no céu. E uma boa parte já tinha descido na terra por causa dele. Já estavam se estabelecendo pelo mundo para que tudo que ele tinha prometido aos discípulos se cumprisse. Os anjos já estavam montando uma logística no mundo para quando os discípulos pregassem, os milagres acontecessem. Mas com toda a glória que aguardava ele no céu, ele estava aqui dormindo no mesmo chão, como li de manhã, quando ele fala, o Espírito não come. Toquem aqui, eu vou comer. Diz que ele comeu, bebeu, veio como ser humano. Então, nós temos agora vestígios do que o Senhor fez. E como ele destacou que o chamado vem em primeiro lugar. Você tem um lindo chamado. O Senhor Jesus morreu na cruz, mas isso tem uma sequência na tua vida. Teu chamado. Há algo grande que Deus quer te usar para fazer para Ele mediante o que o Senhor fez na cruz do Calvário. E quando o Senhor voltou na terra, terceiro personagem, nós vamos ler João capítulo 21. Olha, Ele largou toda aquela glória. Sabe qual é o primeiro lugar que ele foi? Nós vamos ler agora aqui. Com toda aquela glória angelical e celestial esperando ele, ele desceu para a terra. E sabe onde ele foi? Leia João 21, do 1 ao 18. João capítulo 21, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia.
Todavia, os discípulos não o reconheceram. Espera um pouco. Toda aquela glória esperando ele, toda a coroação, tudo para ser entregue no céu. Tudo para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. E ele aqui indo na praia, naquela simplicidade, para resgatar os seus. Continua. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Com toda aquela glória angelical celestial, esperando a maior coroação da história celestial, esperando ele. Ele comendo o que mesmo? Peixinho, pãozinho. Olha a importância que ele mostra para nós do chamado. E olha o tamanho da humildade do teu Senhor. Ele deixou tudo esperando lá. Eu imagino os anjos vendo isso. Toda essa glória esperando, o pai esperando para coroar o filho. Mas o filho está lá com peixinho para comer, vai comer um peixinho, que é a comida mais barata que existia na época do povo romano, qualquer um podia pescar, não dependia de imposto nenhum. E pãozinho. Você não vai aplaudir a Deus, não? E para quê mesmo? Para resgatar os seus. O chamado para ele vinha antes da sua coroação. O servir a Deus que eu vi na visão era mais importante do que a coroação. Continua. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Nós tivemos uma que ele aparece para as duas Marias. Que cena mais linda foi essa? Quando o Senhor entrega os salvos para entrar no céu, o anjo, como lemos de manhã, ele desce do céu como relâmpago na terra, tira a tumba, tira a pedra, e diz para elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. Naquela hora o Senhor volta para a terra. Onde ele vai em primeiro lugar? Ele vai no jardim onde estão as duas Marias procurando por ele. Gente, que humildade, como pode? Aí ele desce na terra, no jardim que fica antes do cemitério ali, daquela tumba, e ele, como se fosse o jardineiro, com toda aquela glória esperando ele. E a Maria começa a falar com ele: o Senhor é o jardineiro aqui, cadê aquele Jesus que estava enterrado? E na nossa Bíblia diz que de repente ele diz: Maria, sou eu. E ela fala: Rabonim, mestre. Querido, querida, queridos, quanta humildade, tudo por amor ao chamado. O Senhor Jesus fez tudo isto na primeira manifestação na terra só para duas mulheres. Você largaria uma glória de bilhões, de trilhões de anjos para te coroar, para ir atrás de duas pessoas? O Senhor Jesus, eu vi ele fazer. Ele fez. Porque o chamado para ele vinha em primeiro lugar. Essa coisa de ser crente que só aplaude bonito, que canta todos os louvores de cor, mas não quer servir a Deus, tem alguma coisa errada com essa salvação. O crente que tem o Espírito Santo, ele já tem chamado.
Esse Espírito moveu o Senhor Jesus, move todos os filhos de Deus até o dia de hoje. Terceira vez que ele aparece aqui. Temos a segunda, já vamos ver. Continua lendo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Ele vem, terceiro personagem é Pedro e os discípulos. Ele desce como quem diz: pai, espera um pouco. É como que ele dissesse: anjos, esperem tudo isso aqui, segura aí, eu ainda tenho 40 dias na terra muito importantes. E ele vai para Pedro e diz: Pedro, eu vim aqui para falar do teu chamado. Um Senhor que larga toda a sua coroação, não só por causa que o chamado dele, para ele servir a Deus é a coisa mais importante da sua existência, mas também para chamar Pedro por chamado. Esse Senhor Jesus, ele é teu Senhor. Então ele tem um grande chamado na tua vida. Olha a prioridade para ele do teu chamado. Olha o que ele fez aqui. Ele veio revogar o comodismo, o medo. Ele veio revogar a ignorância. E ele veio invocar no seu discípulo e nos seus discípulos: vocês precisam me servir. Continua. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora no 18 temos uma chave. Leia isso. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Pedro e vocês os demais, para que sirvam a Deus como eu estou servindo até agora, vocês vão contar com um novo personagem, a presença do amado Espírito que vai guiar vocês. Pedro, eu sei que você não sabe como vai fazer. Eu sei que você não tem capacitação nenhuma. Eu sei que vocês não têm nenhuma capacitação. Mas eu estou afirmando que tudo que eu fiz na cruz, larguei toda a minha glória para correr para cá para falar com vocês, é para dizer para vocês que agora é liberado oficialmente o amado Espírito Santo para o seu chamado. O amado Espírito Santo na vida dos filhos de Deus, pela primeira vez apresentado pós-ressurreição. Ele não é apresentado só para a comunhão, é o que ele faz. Só para curar a alma da gente, é o que ele faz. Só para nos fortalecer, é o que ele faz. Mas ele é apresentado com uma proposta muito maior, para Deus nos usar com muito poder. Você quer isso na tua vida? Aplaude o teu Senhor Jesus, aplaude. É esse o Senhor que você resolveu escolher para ser o dono da sua vida. Ele te libera um personagem chamado amado Espírito Santo. Essa história, veja por que eu estou insistindo, porque eu trouxe você até o versículo 18. Essa coisa de aceitar o Senhor Jesus e não ter comunhão nenhuma com o Espírito Santo, eu não sei em que Bíblia falsa que você vai achar. Essa coisa de cuidado com exagero, está ficando fanática demais, está orando muito, buscando o Espírito Santo, não é por aí. Essas pessoas que te dizem isso, eu duvido que nem que sejam salvas, eu duvido. Porque aqui eu aprendo uma coisa: se o Senhor largou toda aquela glória pendente, todo esse tempo, para vir na terra para comer peixinho e pãozinho, para se identificar em corpo humano, e para dizer esta frase:
Eu tenho um chamado na sua vida, Pedro. Como você chama? Eu tenho um chamado na tua vida, Wissam. Me diga teu nome aí. Diga teu nome. Eu tenho um chamado na tua vida, o Senhor Jesus diz. E para isto, eu estou querendo liberar na tua vida o amado Espírito Santo. Entenda que comunhão e paixão pelo Espírito Santo não é um acessório posterior. A chegada do Espírito Santo não é um privilégio de alguns crentes que caiu a ficha e desejaram. O Espírito Santo é a sequência direta do que o Senhor fez. O Senhor falou, Pai, Ele não falou, mas é como se dissesse, Pai, miríades das milícias celestiais, aguardem agora, porque eu tenho que descer e eu tenho que conscientizar os meus da importância da chegada do Espírito Santo. Enquanto eu não fizer isso, eu não posso voltar aqui. O Espírito Santo não é um acessório, é a sua vida em Deus na terra. O Espírito Santo não é só para você dizer, eu tenho um amigo muito bom. É para você ter alguém, um agente que te diz, vai nesta tua força. Eu tenho um chamado na tua vida. O teu rei está esperando de você grandes resultados. E eu vou te ajudar em todo esse processo. Todo o chamado na tua vida, toda a glória de Deus preparada, reservada, eu vou liberar sobre você, para que você sirva o comando do teu rei. Dá glória a Deus bem forte. Aqui, no terceiro personagem, que é com Pedro e os demais, o Senhor não deixou de dizer, o Espírito Santo já está aqui para isso. Quarto personagem, os 2 discípulos a caminho de Emaús, uma cidade a alguns quilômetros longe do foco. Como todos desanimaram, 2 deles estão indo embora, estão desviando completamente. Não largaram o Senhor Jesus, mas nem tiveram tempo de entender que Ele é o Salvador. Estão achando que é um profeta. O Senhor é mais ou menos como se dissesse, Pai, aguarda. Meu chamado ainda não terminou na terra. Eu vou ser aclamado, vou ser coroado quando eu correr, socorrer estes 2 que estão frustrados. Meu Deus do céu, eu vi isso diante dos meus olhos. O que significou quando o Senhor Jesus falou, aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora. O que significou quando o Senhor falou, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está frustrada, está frustrado? Você ama ao Senhor Jesus? Tua vida está difícil? Eu conheci um Jesus Cristo, que ai de mim se eu te falar, Ele largou seus afazeres para vir aqui. Eu tenho que dizer, Ele largou toda a sua glória, largou sua coroação, largou o abraço de trilhões de anjos, largou todo o amor, cuidado, o mimo do Pai que estava esperando Ele para pô-lo no colo, para vir para socorrer você. Você não tem noção o tamanho do valor que você tem para Ele. Eu vi com os meus próprios olhos. Porque às vezes temos a ideia, o Senhor largaria o que Ele tem a fazer para cuidar de mim. Mas a visão que eu tive, Ele largou tudo para vir cuidar de 2. Que estão o quê? No emocional em frangalhos. Você está chorona, marido te largou. Está chorão. Está com dor na alma, no espírito, no físico. Está com medos, está com incertezas. Está sem foco. Está tendo dificuldade para ter visão em Deus. Está com a fé lá embaixo. Eu estou te afirmando categoricamente que quando o Senhor falou, estou convosco todos os dias, Ele não estava brincando, Ele não estava blefando nenhum por cento da informação. Eu vi diante dos meus olhos o que é uma glória, porque eu assisti toda a visão. Lembra, para você que me ouviu de manhã, e a você que está chegando agora, que está ouvindo a pregação anterior, eu narrei toda a visão que eu vi do desespero do céu por Ele. Tudo que o céu viveu em quase 5 dias de agonia, de desespero por Ele na terra. E agora o Senhor, quando Ele ressurreto para entrar e ser glorificado, Ele fala, ainda não vou ser glorificado, ainda não vou receber a coroa, ainda nada disso.
Porque eu tenho uma serva que está chorando na terra. Eu tenho 2 que estão chorando indo para Emaús. Eu tenho um grupo que está perdido no mar. O Senhor, com certeza, você nunca mais vai duvidar desta informação. Maior do que a glória que Ele tem para receber, Ele se preocupa com você. Para Ele te põe maior interesse. Ele te dá maior valor. Ele dá maior valor para você do que para a glória que Ele tem para receber. Você quer esse Senhor Jesus na sua vida? Você já tem. Você que já disse: Senhor Jesus, entra na minha vida. Ele já largou tudo para cuidar de você. E assim como já te adiantou, todos esses que o Senhor visitou, o seu fim se levantou em glória. Assim a tua vida vai mudar, como diz em Romanos 10. Os que nele creem não ficará confundido. Aplaude Ele, aplaude em nome de Jesus. Nem Covid, para um Senhor que largou essa glória, que é o Covid, que é a crise mundial, que é o marido que está não sei o que é isso perto dos pés do teu Senhor. Tua vida não depende de Covid, não depende de crise. Teu futuro não depende de diploma, não depende de aprovação de homens. Teu futuro depende da mão do Senhor Jesus, que larga a glória dele para pegar você e te dar um colo. Aqui Ele deu o colo em Lucas 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao 19. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Olha esta conversa, entre aspas, o Senhor, com toda essa glória celestial e angelical em aguardo, Ele está na terra, entre aspas, levando bronca. Entre aspas, Ele está ouvindo queixas, repreensões, mas de quem? De um dos seus. Tem gente que tem medo de falar para Deus o que sente de verdade. Uma vez um pastor entrou orando assim: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de não sei mais quem, Maria, Carlos. O Espírito Santo falou: você está chateado comigo? Porque tudo bem, Deus é Deus de Jacó, Isaac, mas isso não vai mudar a sua vida, você falando assim. Aí ele falou: tô! Ele abriu o jogo. Eu estou aqui há 10 anos nessa cidade, nunca vi nada. Aí deu toda a lista da revolta dele: o Senhor não ajuda, o Senhor não faz, eu estou aqui nessa, estou sozinho. Onde já você viu? Quando ele terminou, o Espírito Santo falou para ele: essa foi a oração mais sincera da sua vida. Depois teve uma outra resposta: eu nunca te chamei para essa cidade, nem te mandei ser pastor. É o caso dele. Só que ele falou para ele: essa foi a oração mais sincera da sua vida. Meu Deus, o que mais me chamou no episódio de Emaús, porque o das Marias, que me chamou a atenção, ele se disfarçar de jardineiro, com toda a glória, com tudo que eu vi. Eu vi o alvoroço, depois de tanto desespero, agora vi o alvoroço, a alegria, e ele descendo de volta para a terra, eles tudo olhando, e alguns já descendo com ele na terra. Ele vai e diz: Maria, fazendo de conta que é um jardineiro. Agora ele leva a bronca. E aí? Você é o único? Você está viajando? Onde você está, rapaz? De que mundo você é? E ele: não, olha,
o diálogo sincero com Deus, eu acho que você vai ter hoje. Eu acho que o Espírito Santo está perguntando para alguns agora: você está chateado comigo? Está chateada? Eu já aprendi umas coisas, eu não escondo mais de Deus. Uma delas eu falei para Deus: o Senhor me escolheu. Eu falei para Ele mesmo, eu falei: olha, o Senhor não sabe investir. Foi essa semana, não sabe investir. Mas como assim? O Senhor tem tantos servos teus famosos, que servem o Senhor, fazem a obra, são famosos, vai escolher eu. Pastor, você errou? Lógico que eu errei. Por acaso Deus não sabe investir? Mas eu olhei no espelho, falei: bom, o Senhor tem tantos pregadores que tem 1 milhão, eu descobri de uma serva de Deus genuína, uma que é princesa. E eu não vou dar o nome dela para você não largar essa pregação, seguir ela. Eu tenho 1.000, ou 2.000, talvez 3 na época cheia. Ela tem 1,5 milhão. Eu falei: Senhor, por que não chama ela? Não. Essa é a oração que eu fiz, sincera, porque é assim que eu me relaciono com meu pai. Mas as respostas de Deus são sinceras. Como que diz, apesar do que você é, eu vou te usar. Aplaude a Deus, aplaude. Eu vou te usar. O que o Moisés falou? Envia a que has de enviar. Como que diz, você não sabe investir. Veio procurar, eu. Moisés fez uma oração sincera. Deus falou: eu sei investir. Você és o único que nem sabe o que estamos falando aqui. E esse Jesus, aguardando ser glorificado, ele ouve a conversa. Vamos continuar. Quero ouvir o seu coração, quero ouvir o que está na tua mente, quero ouvir o que está te afligindo. Porque eu, sendo ele, eu não ia deixar eles falar. Eu já ia chamar de 2 ceguinhos, ou seus cegos espiritualmente aí. Vocês não aprendem mesmo, hein? Tudo bem, eu tenho uma coroação lá, tenho que perder tempo, mas vamos nessa. Olha o Senhor esperando eles falar, contando tudo, toda a revolta. Continua. Nós vamos agora do 28 ao 34. Não, antes. Antes, no 19. Continua, nós estamos no 19. Ele lhes perguntou: quais? Eu quero ouvir vocês. Diga comigo: Senhor Jesus, quero ouvir o que eu tenho a dizer agora. E você vai dizer para ele. Uma vez um pregador aqui na porta e outro se trocando, pondo aquele terno lá, porque eles vão, e esse que está se trocando na casa dele vai pregar, e o outro pastor está com ele, vamos juntos. E ele se queixando para esse pastor, e ele se trocando e falando: porque eu estou revoltado, Deus não faz mesmo, orei, não fez, não sei o que, não me ajudou, e não sei o que. E o outro só ouvindo as lamúrias. Aí quando terminou de pôr o terno, amarrou a gravata, chegou na porta, esse mesmo que está reclamando, chegou na porta: Senhor Jesus, eu te amo, e foi pregar. A gente às vezes reclama, na verdade não sabe do que. O Senhor aceita tudo isso, desde que você esteja com Ele. Deu para entender agora? Ele aceita tudo que você tem a dizer, desde que você seja do Senhor Jesus. Dá glória a Deus por isso. 19. Quais? Eu quero ouvir vocês. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aí o Senhor começou a explicar. Meu Deus, eu vi a cena. Ele lá com eles, mais uma vez ele vai comer o quê? Peixinho. A comida mais pobre que tem, e pãozinho, com toda a glória aguardando no céu, para ter comunhão com 2 dos seus. 2! Mas o céu era milhões de milhões, não é milhões e milhões, milhões de milhões, eu sei o que eu estou falando. É uma visão interminável de seres preenchendo um espaço. Meu Deus, como pode? Ele esperando isso, e gastando todo esse tempo aí, uma tarde inteira, com 2. Aí você fala: mas 2? Ele fala: 2 meus. 2 meus. Por 2 dele, gastou uma tarde inteira.
e comeu peixinho e pãozinho com toda a sua glória, aguardando, aplaude, ele aplaude. Por você ele larga toda a sua glória, para ter esse tempo também com você. Hoje é dia de fazer duas coisas: se abrir, rasgar o coração e aceitar o chamado. Dizer: Deus, Senhor, envia-me a mim, porque esses dois aqui precisam de resgate, porque eles têm chamado. Agora do 28 ao 34. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Olha ainda a cena. O Senhor que está agora com toda essa glória no aguardo, ele fez de conta que ele está, então eu vou indo, obrigado já. Olha só, como se ele fosse embora. Não, fica, eles ainda não sabiam que ele, porque eles estavam impedidos de vê-lo. Ele estava com o mesmo formato, mesmo rosto, mesma aparência, mas eles não conseguiam reconhecê-lo, porque a tristeza faz isso, porque esconder coisas do que está no coração de Deus faz isso. Você não vê mais Deus em nada. E aí ele fez de conta que ele vai embora. Meu Deus, para uma ele faz de conta que é jardineiro, para outros ele faz de conta que é um rapaz que está do lado de uma fogueira para comer. E agora para esses faz de conta que ele vai embora. Continua. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Olha que lindo. Continua. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Santo! Hoje vão se abrir os seus olhos, porque você vai ter uma comunhão diferente com Ele. Esse Senhor Jesus está na tua casa. O que está na tua casa não é Covid. O que está na tua casa não é noticiário manipulado por político corrupto. O que está na tua casa não é crise mundial financeira. O que está na tua casa não é desespero. O que manda na tua vida é este que está na tua casa. Se chama Jesus Cristo. Está aí. E hoje é dia de ter um particular com Ele. Ter um tempo lindo em particular. A rasgar corações. Alguns voltar para os caminhos dEle. Continua. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Nunca você vai ouvir o noticiário dessas TVs manipuladas pelos demônios e teu coração vai arder. Nunca você vai parar e entregar tua mente à mercê das preocupações, do que o Covid é capaz de fazer, do que vai ser de nós financeiramente, e teu coração vai arder. Mas se você para tudo isso para ter um particular com o Senhor Jesus, rasgar teu coração vai arder. Você vai sentir algo diferente. Você vai dizer: meu Deus, como me deixei levar pela correnteza. Como me deixei perder com a correnteza. Como deixei as notícias manipuladas dos demônios fazer a minha cabeça. Pastor, mas como manipuladas? Eles falaram que o fulano que se chama, sei lá, Carlos, com Covid, e ele está. Pode até eles terem falado que o Carlos está com Covid e ele está com Covid. Mas por trás dessa informação eles estão dizendo: a tua vida vai se destruir. Deu para entender? Uma coisa é eu saber que Carlos está com Covid, e eu estar bem com Deus e falar: então seja curado desde agora em nome de Jesus. Se andasse comigo não estaria desse jeito. Outra coisa é eu ouvir que ele está com Covid e eu dizer: minha vida acabou, minha família vai morrer. Uma coisa é me falar que a Bolsa de Valores não fechou em alta, isso pode até gerar crise. E eu receber essa informação em Deus e falar: mas aqui pão multiplica, descarga, para de roubar água, porque aqui tem poder de Deus. Aqui eu como da janela que abre do céu, meu emprego não depende de ninguém. Outra coisa é eu saber de tal de Bolsa de Valores e começar a entrar no desespero, porque aonde iremos nós? O teu coração hoje precisa arder, porque o Senhor Jesus quer ter um particular contigo. Aplaude Ele, aplaude. Ele quer ter um particular. Ele quer ter uma conversa muito boa com você, límpida, cristalina. Não nos ardia em nós enquanto Ele falava, o nosso coração. 33 e 34.
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e outros com eles. Enche o pulmão e diga: assumiam seu chamado. Porque o Senhor tinha enfatizado que o chamado começava com aquele encontro ali, e através dali da igreja que eles irão, eles foram assumir o chamado. Interessante. O Senhor que eles achavam que tinha morrido, ele tinha morrido. Nada tinha mudado aparentemente. Os judeus querem nos matar. Os judeus ainda queriam matá-los. Mas no interior deles, algo já mudou. Deu para entender? Eles agora já estão fortes. Já têm estrutura. Porque eles tiveram um encontro com aquele que larga toda a sua glória para vir cuidar de dois. De você. 34. O que os discípulos estavam dizendo? O noticiário era outro. Leia isso. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Já apareceu! Queridos, o noticiário, quando falamos da palavra de Deus, é outro. Quando eles estavam à mercê das notícias do mundo, que o Senhor teve que ir lá socorrê-los, como Ele está fazendo hoje com você. Olha em frangalhos o quão eles estavam. Agora que eles vieram para a casa de Deus, ouviram a palavra de Deus, descobriram que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. O Senhor Jesus já tinha feito coisas. Conclusão. Que conclusão chegamos? Atos 1, 8 e 9. Abre a tua Bíblia no livro de Atos 1, 8 e 9. Leia isto. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Leia de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor tinha falado para Pedro, tinha falado para os demais, falou para eles, falou para nós. Eu ter feito tudo o que fiz, eu deixei minha glória no aguardo 40 dias e 40 noites, porque eu ainda tinha que anunciar que o importante é, vital é, inquestionável é, que o Espírito Santo deva chegar imediatamente na sua vida. Recebereis poder, e vocês vão me servir. O Senhor está falando para você que Ele tem um poder reservado para te entregar agora. Você não vai andar manipulado como múmia pelos políticos corruptos. Você vai andar se movendo pelo poder. Há um poder de Deus que o Senhor conquistou na cruz para te entregar. Não negue mais isso. Tua vida é vida de poder, é vida de avivamento, é vida de comunhão com o Espírito Santo, é vida de pôr os demônios para correr e não ter medo de nada. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vão me servir. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olha que lindo! Ele deu o desfecho final da sua estada na terra para receber sua glória tão merecida, paga com seu sangue. Ele falou: agora que eu vou subir para entrar em glória, para ser coroado, para o Pai nomear meu nome sobre todo o nome, me dar todo o poder, tudo, eu tenho que dar o desfecho. Vocês vão receber o Espírito Santo e poder. Eu vi a cena, e depois ele subiu para entrar no céu propriamente dito. O Senhor fez algo, eu vi diante dos meus olhos, para registrar para mim, para eu convencer você hoje, que a presença do Espírito Santo é a coisa mais importante que tem que acontecer na tua vida, e andar em poder. Tem gente que me fala: eu tenho muita comunhão com o Espírito Santo, mas não consegue orar por uma dor de cabeça. Eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho muita comunhão com o Espírito Santo, mas estou tão desesperado, tenho certeza que vão me mandar embora da empresa. Eu tenho minhas dúvidas. Quem tem o Espírito Santo anda em poder. Posso ter o Espírito Santo e ficar desempregado? Pode. Se é uma fase que Ele quer permitir na minha vida, Ele vai permitir.
Posso ser cheio do Espírito Santo e ter uma dor na perna? Poderia. Se é uma fase que ele achar que eu tenho que passar para me ensinar humildade, enfim. Mas eu ter o Espírito Santo e não crer no amanhã, tem alguma coisa muito errada. O Espírito Santo é poder. Não recebeste esse espírito de medo, de Covid, de crise mundial. Recebeste esse espírito de poder. E o Senhor, para ele subir e entrar na glória definitiva dele. Eu vou te falar a verdade. Depois que ele entrou nas nuvens, a visão acabou, não vi mais nada. Eu não sei, quem sabe Deus queira me dar a segunda parte. Um dia me dê uma nova visitação, mas que ele espere um pouco, porque eu já chorei essa semana até agora, não estou mais com fôlego. Na moto vindo para cá eu chorava de um jeito, meu Deus do céu. Mas quem sabe ele queira me mostrar como é que foi quando ele entrou lá. Mas eu vi quando ele subiu na nuvem, a nuvem escondeu ele, já não podiam vê-lo. Mas uma coisa eu nunca vou esquecer, a sua última frase, repito, última frase, antes de receber sua glória. Ele deixou sua glória toda pendente, todos esperando, para ele poder chegar a esta frase: recebereis poder, porque estão recebendo o Espírito Santo. E no versículo 10 e 11, profetizou sobre os dias que estamos vivendo agora, como os santos anjos. Leia isso. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Eles falaram, ele vai voltar. Só que para esse dia da volta é o tempo que estamos vivendo aqui agora. Você ainda tem dúvida que teu Senhor Jesus está voltando? Essa terra não tem mais tempo. Tudo que esses corruptos estão se reunindo, porque vem o anticristo, porque a gente vai controlar tudo, porque os crentes vão estar tudo no papo, é tudo conversa fiada. O teu rei está voltando, isso aqui vai explodir tudo, não vai sobrar nada. Vai lá em Mateus 24, o Senhor Jesus fala: o fim dos tempos vai ser assim. Os anjos vêm, pegam todo o joio, os filhos de Satanás, e jogam no inferno. E os filhos da luz em seguida sobem nos ares, se encontram com o Senhor e o mundo acaba. Esses caras estão fazendo muito plano que não vão executar porcaria nenhuma. O meu Senhor Jesus está por um fio para aparecer nos ares. E o Pai da Glória prometeu a Ele que vai liberar um poder jamais visto sobre os seus súditos. Eu vi isso, essa cena 2 anos atrás. O ano passado, o pai falou: filho, agora senta num trono que eu fiz para você na minha frente. Observa a terra, veja como os teus soldados, veja os teus súditos, o poder que eu habilitei eles para que propaguem teu nome na terra. E éramos nós, eu, você, todos os servos, propagando a glória de Deus com a majestade, com o poder do Pai dado como nunca a terra viu antes. Este é o momento que estava anunciado pelos 2 anjos, nós estamos vivendo nele agora. Você agora vai receber o Espírito Santo e vai receber poder para ser a avivalista dos últimos dias. Por isso que Deus tinha falado, eu termino aqui em Joel capítulo 2, 21 a 30. Joel capítulo 2, verso 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Diga amém a isso. Continua. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Filhos da igreja. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Aqui não está dizendo que você vai morrer de fome morando no olho da rua. Está dizendo que Deus tem um milagre reservado para você. Mas Ele está falando dos últimos dias, nos dias difíceis como hoje. Ele está falando que agora Ele tem coisas grandes para fazer. Continua. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo.
Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador e pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Esse exército que Deus tinha na época dado permissão para entrar a assolar o povo, porque o povo estava de brincadeira. Hoje você chega para um Deus e fala: por favor, alivia o Covid, alivia. Aí Deus vai lá e dá uma aliviada. Quando Ele alivia, cheio de crente indo para luxúria, para prostituição, nega Deus, para de orar porque não está mais com medo de nada. O desviado que só voltou para a igreja porque viu o Covid e com medo de morrer e ir para o inferno, veio para a igreja. Viu que o Covid deu uma dissipada, voltou para o mundão. Você sendo Deus, você curaria a terra do Covid? Nunca! Deus não criou o Covid, mas Deus está tendo que usar essa maldição para falar para muito filho de Deus: volte para os meus caminhos, porque eu ainda faço coisas grandes. Continua. Verso 26: comereis abundantemente e vos fartareis. Não diz aqui migalhas. Comereis abundantemente, continua. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Diga amém a isso. Depois de um diálogo entre você e o Papai do Céu, teu Senhor Jesus, bem franco, você vai saber que você entrou para essa lista desses que Deus vai fazer algo muito grande. Continua. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Diga amém a isso. Está vindo o Espírito Santo numa intensidade como nós nunca experimentamos antes. Esses são os últimos dias da terra. Continua. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. De fato, nós estamos para receber um poder jamais visto. O que Deus tem reservado para entregar para mim e para você agora. Nós vamos receber um poder que nós nunca acessamos da parte de Deus nessa terra aqui. Todas as visões que Deus me dá para os dias de agora. Todos os encontros que eu tenho assim quando o Pai quer me ministrar algo. Ele me reflete poder. Ele me diz: olha esse poder. Olha esse poder. Tudo está sendo liberado agora. O meu Deus não abusa dos seus servos. Ele paga bem os seus servos. Ele mima os filhos que o servem. Hoje é dia de reflexão. Eu falei até de manhã, confirmei que à noite eu ia profetizar muito. E o Senhor de manhã tinha me dito que não era para profetizar. À noite Ele me falou: você não vai profetizar. Terça, eu já sei que estou liberado de volta nos nossos cultos. Eu quero profetizar muito, porque o céu está aberto para palavras proféticas. Mas hoje Deus quer que a maior profecia seja a visão que Ele deu e a palavra que Ele mandou entregar. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas você precisa entender. Um Deus, um Senhor que segura 40 dias e 40 noites a sua coroação de glória. Encerra dizendo: receberás poder e o Espírito Santo. É esse Deus que está esperando de você agora que você diga para Ele: Senhor, eu quero o meu chamado. Não vou morrer e vou servir a Deus. Diga isso para Ele: eu não vou morrer e eu vou servir a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor vai te usar com muito poder, com muita glória. Você vai dizer para Ele que você quer ser o avivalista. Você gostaria de orar pelos enfermos e ver eles curados? Você gostaria de impor as mãos e ver o morto ressuscitar? Você gostaria de ordenar a bênção numa empresa e ela volta a viver novamente? Porque você fez uma oração e garantiu um emprego para 200 pessoas? Você gostaria de pregar a palavra de Deus e pessoas que estão se degladiando nos lares a ponto de um puxar a faca para o outro, todos eles se dobrarem querendo o Senhor Jesus Cristo? Esse é o molde de vida que Deus tem para você.
andar no sobrenatural e no celestial. Quero terminar com esta frase: tudo que nós conquistamos, conquistamos no reino do Espírito Santo. Tudo que queremos receber, recebemos pela oração, recebemos pela comunhão com o Espírito Santo, recebemos pelo dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui para te servir, conta comigo. Põe a mão no teu coração agora. Diga para Ele: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu quero perdão, quero pedir perdão, se de alguma forma tenho menosprezado tudo que o Senhor já fez por mim. Se por falta de compreensão de quem o Senhor é, tenho negado a fé, andado na incredulidade, se de alguma forma ofendi a Deus, eu peço perdão. A partir de agora, eu estou de volta. Diga outra coisa para Ele: Senhor Jesus, se por alguma mágoa escondida em mim, do Senhor, interromper a nossa comunhão, eu peço perdão. Eu estou de volta. Amado Espírito Santo, se de alguma forma rejeitei a comunhão contigo, se por medo da situação, das circunstâncias, se deixei as redes sociais, as notícias do mundo, me afastar de ti, peço perdão. Pai Celestial, Pai amado, peço perdão, se por culpa de preocupações, soltei a tua mão, deixei de lembrar quem é o Senhor na minha vida. Hoje eu estou de volta. Toda a minha vida está de volta. A nossa comunhão está de volta. Diga para Ele: teu filho, tua filha está de volta. Nos teus braços. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero ser avivalista. Eu quero servir no avivamento. Eu quero propagar a glória de Deus. Em nome de Jesus, presta muita atenção nessa frase que vai dizer agora. Diga: eu quero propagar, revelar ao mundo inteiro o que o meu Senhor Jesus fez naquela cruz. A partir de hoje, eu sou um soldado a serviço do reino de Deus. Quanto ao resto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso, minha família. Do que você precisa, mas isso já tem. Aplaude a Deus, aplaude em nome de Jesus. O mesmo Senhor Jesus que terminou com os discípulos com tamanha glória, tamanha prosperidade material, tamanho poder, eu estou invocando sobre a tua vida agora. A você que estava afastado e afastada dos caminhos do Senhor, hoje eu chamo você de volta. Eu liberto você das algemas do mundo e de Satanás. Nada mais te seduz para te tirar dos caminhos de Cristo. E eu te puxo de volta. A você que nunca recebeu o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida, você vai correr numa igreja mais próxima da tua casa e vai dizer: eu quero receber o Senhor Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Diga para Ele agora: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, entra nele como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Nego a partir de hoje, renuncio a qualquer pacto com os demônios, com o mundo, com o pecado. E enquanto eu viver, eu vou confessar que o Senhor Jesus é o meu Senhor, é meu dono para sempre.
todo o povo que está conectado comigo agora, receba poder, receba a presença do Espírito Santo, receba a unção para caminhar e adentrar no sobrenatural. Receba a autoridade para se mover nos 9 dons do Espírito Santo. Eu faxino tua casa do maldito Covid agora. Eu cancelo todo o motivo das suas preocupações. Eu afasto a doença da sua família. Eu liberto o seu lar de qualquer possível discórdia. Eu invoco a glória de Deus na tua despensa, na tua vida financeira. Eu chamo a existência, a abertura da porta financeira que o Senhor já reservou para você. Essa porta, esse milagre que o Senhor na cruz do Calvário morreu pobre para que você fosse rico e rica, conquistou lá, reservou lá para você. Esta porta eu chamo sobre a tua casa. E eu declaro a partir de hoje a abundância de pão, milagres pequenos se instalando, multiplicando café, açúcar, tocando em relógio de luz, de água, manifestando a glória de Deus em todos os sentidos da palavra. Haja poder, haja prosperidade, haja comunhão com o Espírito Santo. Termino pedindo ao amado Espírito Santo, abraça todos esses que me veem agora e todos que me ouvem posteriormente. Abraça esses que querem a tua presença, que entenderam o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário e a importância que tem o Senhor ter comunhão com eles. Aceita o convite deles, Espírito querido, quando dizem: vem encher-me da tua presença. Abraça o teu povo com poder. Receba a comunhão com o Espírito Santo. Receba a vontade de viver. Receba a manifestação do sobrenatural, dessa comunhão com o Espírito Santo. Receba sentimento de glória envolvendo você. Receba este fogo ardendo no teu coração e te trazendo cura. Receba as notícias do céu que dizem: nada está perdido, tudo se fará novo e os céus se abrirão sobre a tua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Não poderia dizer vai em paz para a tua casa, você já está aí, mas vou dizer vai em paz correndo para um canto na casa e vai orar agora ao Espírito Santo. Tenho que fazer janta para os meninos, termine a janta e corra. Ter comunhão com o Espírito Santo não termine a noite sem ter um encontro com o amado Espírito Santo. Te amo em nome de Jesus. Estamos juntos rumo ao avivamento. Amém. Ao que é 3 vezes santo, ao que tem todo